Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Avodá, o seu podcast que conecta a fé ao mercado de trabalho. Eu me chamo Natan e no dia de hoje a gente vai escutar um testemunho de uma minoria. Afinal de contas, não é todo mundo que chega aonde o nosso convidado de hoje chegou, mas não por isso, além do cargo, trazer a história e o testemunho de vida de como Jesus mudou e direcionou a vida dele. Eu falo com o Marcelo, atual presidente e CEO do Grupo Pão de Açúcar, com mais de 20 anos de experiência no varejo, né, Marcelo? Passou por Drogarias Pacheco, Grupo Walmart, Lojas Marisa, enfim, tem muita história boa para contar para a gente. E é um prazer ter você aqui como um dos nossos primeiros convidados. E antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no nosso canal, se você acredita nesse projeto, nesse podcast que traz essas histórias verdadeiras. Eu peço que também, assim como o Marcelo acredita estar aqui hoje para contar a história dele, eu estou aqui. O seu encorajamento através do like, se inscrever no canal ajuda bastante. Então, Marcelo, obrigado. Vou deixar aí você se apresentar um pouco, enfim, falar, né, o seu nome, onde você nasceu, sua família e até Isso. acho que eu queria trazer aqui para o pessoal algo que você gosta, que é uma paixão sua, que vai além do mercado ou do mundo corporativo. Vou deixar você se apresentar aí. Tá bom, obrigado por me receber, também para mim é um prazer estar aqui logo no início, né, e isso, Pois é. vai ficar marcado e tomara aí desde já muito sucesso aí para vocês no futuro. Amém, para a glória de É um Deus. prazer enorme estar aqui com vocês. Eu, sou Marcelo Pimentel, sou casado com a Paula, que é professora, pedagoga, agora está virando escritora, está prestes a lançar um Olha só, livro. a gente faz o lançamento aqui, ó, a É, próxima vez exato. tem que Chamar fazer. ela aqui que vocês vão gostar. E sou pai da Alice e da Vitória. Alice já com 22 anos, já terminou a faculdade, fez o mestrado. E Vitória, a gente está super feliz porque acabou de passar em medicina, Olha só, então está medicina. super feliz e preparada. A gente vai ter a primeira médica da família. Todo mundo está feliz aí que E é a primeira que sempre vai anotar os atestados, vai fazer todas não, as não, coisas. aí eu não sei o que você está falando, mas a gente vai tá muito feliz por ela e ano que vem ela começa também. A minha história, eu sou de Londrina, Paraná, meu pai era pastor evangélico, e juntamente com minha mãe, eles moravam em Londrina, era pastor da primeira igreja batista de Londrina. E Legal. lá eu, a minha irmã do meio e eu sou o caçula, nascemos em Londrina. Com menos de um ano, meu pai aceitou um convite para ir para o Rio de Janeiro, então eu falo que eu nasci em Londrina, mas eu sou de verdade carioca, É, o sotaque não te deixa porque não enganar, né. deixa enganar, porque eu, de 1 ano até meus 23, 24 anos, eu morei no Rio de Janeiro. Então, isso da onde eu cresci de verdade. Aonde, no Rio de Janeiro? E rapaz, no subúrbio, morei lá em Campo Grande, Olha só. na zona oeste de Campo do Rio de Janeiro. Depois, meu pai foi mudando também com um novo desafio, ele foi secretário-geral da Convenção Batista Brasileira, e aí a gente se mudou para Tijuca. Aí eu Legal. casei, fui morar no Maracanã, de frente, meu prédio era de frente para Mangueira, então Que a isso, olha que beleza, vista assim. linda. Ah, e depois, de lá a gente foi para a Inglaterra, né, a gente vai falar sobre isso, mas foi um pouco da minha história. Você perguntou em coisas, o que que eu faço fora do dia a dia. Acho que tem 3 coisas que eu gosto muito de fazer. Um é viajar, a gente lá em casa tem uma rotina de pelo menos uma vez por ano a gente viajar para lugares mais inusitados, então Diferentes. diferentes. Então a Entendi, legal. gente meio que fez África, fez, Israel, era um sonho Pô, nosso, a cara, gente fez bonito Israel, lá, hein. Egito, foi maravilhoso. Esse ano a gente fez países nórdicos, a gente está sempre pensando no não Diferente. óbvio, né, porque, Aham. ou viaja para o nordeste do Brasil. Boa. Eu sou do Rio, então o Rio não é tanta novidade, apesar da gente ir muito ao Rio por família. Mas e por trabalho eu acabo viajando muito para Estados Unidos e Europa, mas como família a gente gosta muito de viajar e gosta de ir para Aham. lugares não tão óbvios assim. Segunda paixão que eu gosto muito, que esse sim
realmente me desestressa é cozinhar. Então, Olha só. eu não é o cozinha do dia a dia, mas, se tem uma coisa que consegue me, desligar tudo ao meu redor, eu fico ali na cozinha do início ao Eu não fim. estava esperando isso, acho que é por isso que eu tô nessa É, reação aqui. cara, São adoro. pratos específicos? Tipo, o que que você faz que é É bom, muito assim, que você fala: criativo, cara, assim, modéstia à parte, quando sai, fica bom, entendeu? Mas aham. é raro, mas eu faço um bom beef Wellington, Olha só, isso aí eu é culinária gosto. avançada, a gente É, você não sabe o que que é isso, joga no Google pra você ver, mas eu gosto muito de fazer. Lá em casa todo mundo gosta, e isso aí as meninas também, desde cedo, sempre fizeram isso, então agora vão morar sozinha, a Alice mora sozinha, sempre já se viraram, Aham. nunca tiveram problema com isso, porque era uma rotina que a gente se virava e isso virou uma paixão. E adoro Fórmula 1, né, sou Legal. muito ligado em carro, gosto muito de carro, gosto de ler, de ver. Eu falo, né, na minha história de vida, Uhum. meu sonho quando era jovem ali, meu primeiro emprego era ser vendedor de carro, eu queria Olha trabalhar numa só, concessionária, né, e consegui. legal, Com 18 anos, meu primeiro emprego foi trabalhar numa concessionária de carro da Volkswagen lá no que Estácio, legal. no Rio de Janeiro. E só rapidinho, você me permite, porque eu gosto também de carro, qual que é o carro que você acha, assim, dos sonhos, assim, que você, pô, Tem vários, né, mas eu gosto do 911 como um clássico, né. classicão, É, assim, legal. é um cara, assim, seguro ali. Eu acho que tem muito carro novo vindo, que é muito Forte, né? legal, Aham. né. Gosta de carro Eh, elétrico? Não, mais ou não menos? sou muito elétrico não, Eu também não, entendeu. eu Eu acho só assim, queria ver se a gente estava na mesma página. beirando o extremo um híbrido, É. entendeu. Para Pra não se poder converter tanto assim, né, se mas afastar. acho que eu acho uma pena, entendo o movimento e é importante que se tenha, né, esse Uhum. movimento, de sustentabilidade e essa parte do ecossistema, mas também acho uma pena, migrar completamente e perder o histórico dos Com motores a certeza. combustão, né, Não, acho com cer tem que toda uma história aí, né. tem que ser mantido. Mas enfim, vamos para o que interessa agora, esse Isso. bate-papo é bom. Mas assim, a gente Marcelo, eu vejo que quando a gente pega para escutar, muitas vezes associar até a história de um presidente de uma companhia ou de um CEO, por exemplo, para mim sempre vem 2 imagens, tá. E não só eu, porque eu já conversei com o pessoal, eles também enxergam muito parecido. Ou de um cara que, vive só para trabalhar, ou Uhum. seja, ele não consegue ter uma vida pessoal ou se dedicar a qualquer outra coisa, o que a gente chama de workaholic, né. Isso. É, ou então é um cara que passou a perna em alguém, ou sabe, um cara que é meio duvidoso, assim, pelo menos, não passa tanta, sabe, essa confiança, porque o cara Credibilidade, né. ele chegou lá e assim, às vezes a gente não acredita que um cristão com uma fé ativa consiga trilhar esse caminho de uma forma honesta, né, colocando assim. E eu queria que você começasse primeiro contando um pouquinho do seu testemunho, né, como foi essa sua conversão, você falou aí que seu pai era pastor, mas sempre tem esse momento de virada, né, Sim, que exato. toda pessoa tem que decidir por si mesma e não dá para carregar a fé, herdar a fé dos pais nesse sentido, Isso. né. E depois, assim, compartilhar como é que foi um pouquinho aí da sua trajetória até onde você chegou, Uhum. porque eu acho que vai desmistificar muita coisa que a gente tem na cabeça, sabe. Então acho que seria legal para você. Claro, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, de não estigmatizar pessoas ou cargos, né. Uhum. E aqui eu falo, independente até da fé que alguém professe, eh, eu tenho tido a oportunidade de conhecer, estar próximos de muitos líderes, certamente aqui no Brasil, e pessoas sérias que fazem um trabalho muito competente, Honesto, né. honestas. Então, os labels são perigosos sempre dos 2 lados, né. Uhum. Eh, mas também acredito que é um desafio no mundo que a gente vive hoje, independente se é em negócios ou se é em qualquer outro lugar, de você professar sua fé com segurança, não como a sua fé sendo usado para criticar o ponto de vista contrário do outro,
Perfeito. mas sim pela sua convicção e certeza do seu relacionamento com Deus. Porque aquilo não vai se desvincular de você, né? Não vai se desvincular, não é quem eu sou e não deveria ser diferente. Ou seja, as pessoas que me conhecem deveriam me conhecer por completo e não Sim. por segregações. E nesse contexto, a fé deveria nos unir, Uhum. né? A fé deveria. Cristo não veio ao mundo para julgar, ele veio para trazer amor, aceitação, trazer Uhum. mudança, né? E muitas das vezes também a gente coloca o tema de fé e certamente o tema de religião como ou você concorda comigo ou você está fora, Uhum. né? É aquela coisa de que não existe um caminho de integração, De conversa, né? de conversa. Eu acho que o nosso papel enquanto cristãos precisa ser um trabalho, precisa ter um papel e um trabalho de ser exatamente esse caminho de conversa que através, e aí é um ponto que você trouxe que eu acho que é muito relevante, através do nosso testemunho, através das nossas ações, isso seja uma plataforma para que pessoas conheçam Cristo. Então é aquela Uhum. famosa frase, né, que pregue, 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 se precisar, fale, porque a tua Aham. vida precisa falar muito mais alto do que as suas palavras. Seu testemunho vivo ali, Seu né? testemunho vivo. E aí entra exatamente no tema que você falou. Acho que dá para ser cristão e ser um executivo? Claro que dá. Dá para ser cristão e ser um profissional liberal ou um trabalhador, o que for. Uhum. Dá. E, na verdade, eu acho que o chamado que Cristo nos colocou no mundo em diferentes posições, que ele precisa ser visto e manifestado em diferentes momentos e situações da vida. Perfeito. Então, nem todo mundo vai ser CEO, nem todo mundo vai ser advogado, nem estudou, mas todo mundo tem a sua missão. E eu acho que esse é um dos primeiros pontos que eu queria trazer aqui, né? Uhum. O grande risco, eu acho que como juventude, é olhar e reportar no outro o que Cristo quer para você. E esse é um perigo muito grande, porque a realidade da vida é que ela é uma pirâmide. Então, Uhum. é o curso natural das coisas. Sim. Então, numa empresa, por exemplo, o GPA tem 40 mil pessoas, mas só tem uma cadeira de CEO. Então, não dá para todo mundo querer Não dá para todo ser mundo, aquela sim. cadeira. Mas todo mundo tem um papel absolutamente crítico, porque sem cada um performando no seu papel e na sua responsabilidade, o todo não funciona. E dentro das Então, suas habilidades também, né? Igual. total. E a Bíblia fala disso, né? E Cristo deu diferentes habilidades para cada Sim. um de nós, para que a gente possa exercer isso e o todo, e esse todo possa se transformar em algo muito Uhum. grande. Então, acho que isso é importante. Com relação ao meu testemunho, você falou, né? É sempre um desafio. Às vezes as pessoas acham óbvio que você é filho de pastor ou filho de missionário, que puta, é Aham. óbvio que você vai ser e seguir. E está longe de ser verdade, porque muitas das vezes você está muito mais próximo do lado real da religiosidade. Então você Uhum. vê a falha humana muito mais próximo no dia a dia. Você também vê os sacrifícios que essas pessoas, né? O meu pai, por exemplo, é o meu grande ídolo, mas o quanto que ele teve que sacrificar a família, o tempo pessoal dele em prol do outro, né? Uhum. Isso é uma grande inspiração para mim, mas quando eu era criança, jovem, então você não entendia dessa forma, né? Sim. Então não é incomum ver filhos de missionários e pastores que completamente deixaram a fé e foram viver uma outra vida, Não, com certeza. né? Inclusive, assim, tem Muito. exemplos claros até de pessoas que foram muito e são muito relevantes para a igreja brasileira, que você vê Isso. que o cara dispersou. E a família dispersou. E não é porque eles são bons ou ruins, é uma realidade que acontece. Do meu lado, eu nunca cheguei nesse ponto. Tive lá meus períodos de rebeldia, Ah, mas era como sempre todo como adolescente, todo né? adolescente tem, como todo jovem tem, precisa ir fazer e ir conhecendo do mundo e fazendo suas descobertas. Mas eu acho que uma mudança para mim foi, eu sempre falo isso, eu me batizei com 10 anos, Uhum. mas eu fui me converter de verdade
12, 13, 14, eu não lembro exatamente isso, mas foi num acampamento lá do Palavra da Vida, em Atibaia, Legal. que eu estava passando por um período ali meio estranho de não saber exatamente o que estava acontecendo, qual era o Uhum. propósito, ah, e eu também tive uma situação de saúde que eu tive com 12 anos, 11 anos, eu tive que fazer uma angioplastia, um cateterismo, e aquela coisa meio que, e aí, né? Aham. É muito cedo você se deparar com o finito da vida. Sim. E eu lembro, foi numa noite, tinha acabado o evento em si, e estava uma noite estrelada ali, linda, com pouca iluminação, então o céu realmente brilhava ali, né? Cara, e eu fui para debaixo de uma árvore e orando e pedindo a presença de Deus e tal, e eu senti que ali realmente eu estava tendo uma experiência de Fé. transformação, de encontro real e uma experiência pessoal. Tava só eu e Deus ali, entendeu? Naquele momento eu Legal. entendi que foi o que mudou para mim. E desde lá tem sido um eterno aprender, né? Uhum. Você não o bom também do cristianismo é que ele te coloca no teu lugar, né? Porque a gente É. acha que sabe, acha que Não, e a e, conversão é o ponto é inicial o ali, né? ponto inicial. Não é para Você não quê. chegou, você Exato, começou, exato. né? E tem sido assim o tempo todo. E a realidade do mundo que a gente vive hoje naturalmente te puxa da tua vida espiritual, por Uhum. natureza. Se você não conscientemente trabalhar nisso e entender que ela é parte primordial nesse ecossistema do seu ser, né, que tem a vida profissional, tem a vida em família, tem a sua vida pessoal, e você precisa da saúde, né, Uhum. balanço, você Equilíbrio. precisa desse equilíbrio espiritual também, porque somos seres espirituais também. E se isso aqui está desequilibrado, ele tem É. impacto em todo esse ecossistema. Inclusive eu lembro de uma vez que eu estava num acampamento, num desses assim, de jovens assim, né? E eu lembro que o pastor ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Ele falou assim: a gente tende a pensar que a gente é um ser humano vivendo uma experiência espiritual, mas na verdade a gente é um ser espiritual que está Vivendo a vivendo essa experiência humana. experiência. E o corpo, óbvio que o corpo que a gente tem aqui, ele vai ser ressuscitado, né? De acordo com a Bíblia, vai ser o corpo mesmo. O ponto é a nossa visão, né? Se a gente tem uma visão humanista e limitada da vida, a gente não consegue enxergar a eternidade para a qual a gente foi projetado, né? É E isso, acho que é isso, esse ponto que você tá é tocando aí, isso. relacionado com a sua vida. E isso coloca perspectivas diferentes em tudo que a gente faz. Eu Perfeito. estava lendo, ouvindo um devocional de um pastor americano que eu ouço já há muito tempo, Quem que é? o Rick Warren, Rick Warren, né? A legal. Vida com Propósito. Muito bom, Né? sim. E ele tinha semana passada eu estava ouvindo, e ele estava falando sobre administração financeira. Uhum. E às vezes também o cristão fica sempre no melindre de falar de dinheiro, de falar disso, É, né? Porque ou o pastor falou e está pedindo dinheiro, é sempre um incômodo, como se isso não é uma realidade da nossa vida o tempo todo. que não fosse necessário falar disso, né. Aham. Entendeu? Como problema, a gente tem que vencer esses tabus. Mas uma das coisas que ele estava falando exatamente como é que hoje a gente vive muito numa vida em que a gente quer construir riqueza aqui e guardar riqueza aqui, e a gente não para um segundo para pensar que quando a gente vai embora dessa vida, fica tudo aqui. Você não leva com você. Uhum. Então eu guardei, guardei, guardei para no final não levar nada comigo, É, né? E deixo para o outro. E quando a gente tem a possibilidade de investir, e a Bíblia fala que você começa a guardar tesouros no no céu. céu, Então, sim. é o único investimento que você tem a oportunidade de fazer avançado. Que é Você já 100% de manda garantia. antes que vai estar lá te esperando. E aí é o teu negócio, é quando você começa a entender, mas você só faz isso se você tiver a visão completa Uhum.
do que é importante. Não é que não é importante você ter uma boa estrutura financeira aqui, Hum. mas é não deixar que o dinheiro se torne seu Deus. Você controla o dinheiro, não que o dinheiro controla você. Uhum. Quando você controla o dinheiro, você não tem necessariamente o apego a ele, você sabe usá-lo. Uhum. Ele foi feito para ser usado da maneira correta. E aí a gente começa a ter desprendimento. Você ajuda, ele estava falando de coisas que eu achei muito interessante. Você dá o dízimo, todo mundo só fala a questão do dízimo. Ok, É. isso aí para mim é o mais simples das coisas. Mas quando você usa o seu dinheiro para ajudar o próximo, quando você usa o dinheiro para se ajudar, você investe no seu treinamento, no seu autoconhecimento, você se torna uma pessoa melhor, um profissional melhor, Uhum. porque você pegou parte do seu dinheiro e investiu em você. Então, tem uma série de coisas que te ajudam a se tornar ser humano melhor, que te colocam em situações melhores para que você consiga dar testemunho melhor. E isso tudo é parte de você ter uma visão que é desprendedora do dia a dia, de que a gente é educado Sim. para fazer. Inclusive, Marcelo, esse ponto que você trouxe aí, me lembra muito de Eclesiastes, né? Porque você para e Salomão ele coloca, cara, é vaidade, né? Você trabalha todo esse Sim, tempo, você acumula para no final você deixar para alguém. Ele usa a palavra estranho, né? Aqui no caso, provavelmente suas filhas, né? Não sei, seus netos. E eu acho que é interessante a gente ter essa perspectiva porque muda um pouco. Porque se a gente trabalha só para ganhar dinheiro, Salomão chama isso de vaidade, você fala assim, pô, eu vou gastar 30, 40 anos da minha vida em algo que é pura vaidade, né? E eu acho que para ajudar a entender melhor isso, até para quem está escutando a gente que provavelmente está entrando aí nessa jornada, como é que foi para você assim? Porque eu tô pressupondo isso, tá? Mas você nunca se imaginou, né? Tá no isso, grupo Pão de nunca, Açúcar. nunca, nunca. Como é que foi essa, Mas essa aí, escolha? aí assim, de novo, você é produto da tua história, né? Uhum, Então, é, eu nunca me esqueço, e para mim essa questão de distribuição é importante, da renda é importante, de você entender que não é tudo só para você, que se você uhum. recebeu, né, quem muito foi dado, muito será Será cobrado, cobrado. porque a gente viveu isso na pele. Então, a gente estava na Inglaterra e era da mão para a boca, da mão para a boca. E chegou um momento que a gente tinha decidido o seguinte: a gente vai ficar o quanto der, desde que a gente não vire ilegal. A gente tinha, era uma decisão pessoal nossa, mas a gente Quando você não se mudou para lá, queria. né? A gente Acho que foi com visto de estudante, depois eu consegui uma bolsa para fazer uma pós-graduação. você estava estudando o que aqui Eu no Brasil? terminei administração aqui, fiz comércio exterior. Uhum. Depois eu fui, não falava inglês, então a gente foi para o que seria Sabia que ia ser um ano importante. de inglês. Uhum. E a coisa, Deus foi fazendo as coisas mudarem, se tornou 14 anos, se tornaram 14 anos, duas filhas e uma história grande. Mas a gente foi sem dinheiro, né? Uhum. Então era literalmente trabalhando muito. Eu acho que esse é um outro ponto também, que a galera às vezes tem esse sentimento de imediatismo, né? E o mundo, na realidade, vida digital nos leva a tudo querer tudo muito rápido, né? Sim. E não aconteceu. A gente foi para lá com 24 anos e meu primeiro emprego foi limpando um golf club de manhã, Olha que só. a gente ia 5 da manhã para limpar esse golf club, 5 até as 9h30. 9h30 a gente pegava o carro e ia para estudar, estudava de 10 às 3 da tarde. Cara, saía de 10 correndo para fazer uma limpeza de um escritório. Depois do Para escritório, ganhar uns trocados, é isso? era o trocado, que era o trocado mais importante da vida. E de lá a gente terminava o dia no Symphony Hall, e a gente era recepcionista, né, que era um teatro do local, e era de lá até umas 11h30, ia para casa, dormia, para 5 horas estar de novo lá. Uhum. Né? E era isso para manter, e até que chegou um dia, a gente nunca vai esquecer isso, né, que foi um dia muito marcante. A Paula tinha passado numa universidade Uhum. para fazer o curso de teologia, que ela fez o curso de teologia,
Olha só. E a gente tinha um pequeno problema, não tinha dinheiro para pagar. E a gente não sabia como. Então a gente viu o seguinte, ó, Deus abriu a porta para ela fazer a universidade, mas ele ainda não mostrou como a gente vai pagar por isso. E a gente orando por aquilo, até que teve um casal da escola que a gente fazia escola de inglês, e nessa mesma escola era uma escola de língua. Tinha esse casal que fazia português. E aí, de Olha alguma só. forma, a gente se conheceu. E olha como é que era a coisa. Esse casal era um casal evangélico que a igreja deles tinha uma missão em Joinville, em Santa Catarina, e eles tinham uma paixão muito grande pelo Brasil. E a gente foi fazendo amizade, foi conversando, e eles convidaram a gente para ir conhecer a igreja deles. E a igreja deles estava em transição do templo que eles se reuniam, e estavam se reunindo em uma casa de um dos líderes dessa igreja. Cara, no domingo de manhã a gente decide, a gente vai, e muito pré-GPS, Waze, né? Vida Aham. real do mapa lá, tinha o A to Z da Inglaterra, que você tinha que tentar achar. E Natan, a gente não achava aquele endereço De jeito de nenhum. jeito nenhum. E não achava, até que a gente estava desistindo. E aí ligamos para eles para dizer que a gente não estava conseguindo achar, tal. E eles insistiram, não vem, Fico a imaginando essa gente. conversa, né? Você Cara, um ligando e negócio falando assim, assim, pô. até que a gente conseguiu chegar finalmente. E aí uma coisa logo de cara chamou atenção, porque eles abriram a porta e saíram abraçando a gente, super. Nunca tinha visto na frente dessas Uhum. pessoas. E o inglês não faz isso. Então a gente começou a É... achar aquilo interessante e tal. Ficamos no culto e duas coisas marcaram a gente para o resto da vida. Quando estava terminando o culto, a mulher desse cara, do dono da casa, meio que deu uma profecia para Paula, dizendo que ela tinha visto que a Paula ia engravidar. Olha só. E era a Alice que ia vir. E não Sua muito primeira filha tempo aí. depois. Você A tinha quantos nossa. anos na época, Marcelo? A gente tinha. A Alice está com 22 agora, eu tô com 52, 30 e alguma coisa. Entendi. E Ou seja, até os seus 30 anos ali você tava no começo da. começo total. Olha que 30 doideira. anos O jovem de duro, 20, o ralando. jovem de 25 acha que era pra tá. Não, esquece. Vida real é diferente. Mas, e aquilo marcou a gente. Falou, peraí, né? Porque a gente estava sempre postergando e tal. E no final, esse cara que eu nunca vi na vida chega para mim com um envelope e fala assim, ó, isso aqui é para você. E eu falei, não, nem pensar, não quero. Já sabia que devia ser uma Tinha oferta. algum tipo de oferta, né? Uhum. E eu falei, não, imagina, eu nunca vi o cara, aquela coisa toda. E aí ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou, Marcelo, não sou eu que estou te dando, esse dinheiro não é meu. Deus mandou eu te dar esse dinheiro. Olha Então você só. não está negando para mim. Esse dinheiro não é meu, você tem que entender isso. E ele falou, e deixa eu te falar uma coisa. Eu estava num canto da sala e entendi no detalhe do centavo do que Deus mandou te dar. E a minha mulher, que estava na outra lado da sala, ouviu a mesma coisa. Quando a gente falou no detalhe do número. Caraca. Aí, cara, eu fiquei naquilo, mas a gente ia almoçar com esse casal que nos apresentou. Uhum. E botei no casaco e fomos almoçar. Não abri. Acabou o almoço, estamos indo voltando para casa. Aí a curiosidade bateu, né? Eu estou dirigindo no motorway ali, indo para casa. Eu falei, Paulo, abre, né, para a gente ver o que que é. Cara, era um ano, exatamente um ano de mensalidade da faculdade dela. Que isso, Marcelo. Cara, assim, no Providência. detalhe, assim, quem vai prover sou eu. Uhum. Mas para mim foi aquela assim, aí me veio um sentimento, assim, eu quero fazer isso no futuro. Eu quero poder ser esse instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Uhum. E graças a Deus, Deus me deu a oportunidade
Sim. de entender de que aquilo que ele nos dá também para desfrutar, para poder também guardar. Não é que você tem que ser irresponsável com o futuro, Sim. mas certamente para entender que você tem um papel para ajudar o próximo também. E eu acho que aquela lição que a gente viveu estando do outro lado, né, naquele momento que a gente não tinha nada, e uma Uhum. pessoa que tinha condição, sem nos conhecer, porque o cara teve que ter muita fé, né? Não, sim. Imagina, nunca Dar o te vi na dinheiro para um vida. estranho, né? Uhum. Aham. E fazer uma oferta tão generosa como essa me marcou muito. E tem sido essa a realidade, né? Essa questão do nosso testemunho de Deus. E a Bíblia fala, né, de você ser fiel no pouco para você poder ser fiel no muito. Então, muitas das vezes eu vejo também, principalmente a galera mais nova, né, muito incomodada quando se fala de dinheiro em igreja, muito incomodada quando eu quero Uhum. ser, Dono eu do meu quero ter próprio. minha vida com Deus, tal, mas protege meu bolso é meu, né? Não sou Uhum. eu completo, né? E isso vale para o dinheiro. A gente acabou falando de dinheiro aqui, mas vale para a sua Seu vida, tempo, para do sua seu tempo, da dedicação, assim. sua vida pessoal, né? Uhum. Daquilo que você realmente dedica seu tempo. Então, vale para tudo. Uhum. Né? E Deus não quer a gente pela metade, Ele quer por completo. E é um grande desafio nos dias de hoje. Não, sem dúvida, Marcelo. Você falando assim, eu acho que é legal a gente colocar sobre uma perspectiva de o mesmo Deus que proveu ali para você quando você estava durão, durengo, né, esperando ali, cara, com o dinheiro contado, trabalhando em 3 lugares diferentes. Cara, continua a te prover Agora, hoje. é o mesmo Deus. E você vê a história daquele pequeno envelope que foi o começo de tudo que você tem hoje para hoje você conseguir abençoar e entregar esses envelopes, né, hoje Isso. na sua vida e assim, quando o Thiago fala, né, que toda dádiva vem, todo dom perfeito vem do alto, você fala assim, cara, como a gente traz outra luz, né, para o nosso negócio, Sim. porque muitas pessoas desgastam e gastam a vida tentando ficar ricas, né, tentando acumular, juntar. E quando você para olhar para trás, você vê, cara, que eu fiz com esse dinheiro, né? Como que eu pude ser canal de bênção mesmo, que é o que aquele rapaz fez na sua vida, e de certa forma você tomou para você conseguir da mesma forma ajudar outras pessoas, né? E tem um ponto que você falou que eu acho que é muito importante, né? Que trabalhar a vida toda para acumular riqueza é um péssimo negócio. Então, tipo assim, para a galera aí que está ouvindo, se esse é o objetivo, sinto dizer, você vai se dar mal. Porque a riqueza é consequência de um monte de outras coisas e não o caminho em si. Dificilmente você vai ver alguém que se deu bem não sendo bom naquilo que ele faz. Uhum. Dificilmente você vai ver alguém que se deu bem financeiramente sendo um cara que não tem autocontrole, né? Dificilmente você vai ver um cara, e isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Não tem encurtar de caminho. Você vai ter a oportunidade de falar com vários executivos, com vários empreendedores aqui, e dificilmente alguém vai te dizer que caiu no colo, que Uhum. aconteceu da noite para o dia. Isso é história de loteria, isso é história de conto de livro de autoajuda. Aham. A vida real é que você tem que ralar muito. A Uhum. vida real, se você, na grande maioria, você pensar, eu estou CEO Uhum. há 8 anos, Uhum. mas não é a minha realidade. Sim. Minha realidade foi de trabalhar por muito tempo como colaborador de loja, de trabalhar muito tempo como supervisor, gerente. Sim. E é isso que vai te construindo para Construindo, quando moldando. você chega no cargo de liderança sênior de uma organização, cara, você sabe. Então, Uhum. por exemplo, para mim, Você carrega aquelas experiências, né? Aquele elas aprendizado. são parte de quem você se tornou. Aham. Para mim, eu sou um CEO de varejo alimentar muito melhor porque eu fui um colaborador de departamento, eu fui um gerente de departamento, eu fui um gerente de área, eu fui um gerente de loja. Então, quando eu entro numa loja hoje, eu sei do que eu estou falando. Sim. É diferente de que agora você se tornou o CEO do Pão de Açúcar
e vai lá aprender. É diferente. Então, as pessoas não podem tentar queimar a etapa, porque são essas etapas que te fazem um, um executivo, um empreendedor, um profissional de sucesso no futuro. Não, eu acho que o que você tá tocando esse ponto é importante a gente entender, porque da mesma forma que a gente coloca que Deus deu tudo que a gente tem, né, seja a saúde, o ar que a gente respira, o dinheiro que está na nossa conta, eh, e a beleza disso também que eu vejo, Marcelo, como isso se encaixa também com a nossa responsabilidade, né, como Sim, ser humano. Você não chegou no cargo que você chegou caindo do céu, como você colocou, e não por isso deixa de ser, dádiva de Deus, porque você se exato. esforçou, porque você, se superou, né, ou até superou as pessoas que estavam ali com você, porque em algum momento eles cogitaram e tiveram que te escolher. Sim, Então, isso não tira, a soberania de Deus nisso tudo, como também não com tira o certeza. esforço que você teve, né. E eu acho que isso é importante para a gente entender também, no sentido de: "Cara, eu vou fazer o meu melhor", né, para a glória de Deus, entendendo que independente não é o ser promovido que vai me dar esse significado, né. Exato. Agora você precisa se esforçar para ser promovido, né, são 2 coisas distintas aí. É isso. E eu acho que O Sidney Costa, o pastor da minha igreja lá na IBM Alphaville, né? uhum. Ele fala algo que eu gosto muito. Você trabalhe como se tudo dependesse de você e ore porque tudo depende de Deus, né? Mas faça a Aham. sua parte, Sim. né? Deus não vai fazer a sua parte, né? Ele complementa aquilo que é o extraordinário, que é o milagre de Deus nas nossas vidas todos os dias. Uhum. Mas ele trabalha com alguém que esteja disposto a trabalhar com ele. Uhum. E como é que foi a sua jornada, Marcelo? Você contou um pouco aí que vocês acabaram indo para Londres, né, para você aprender inglês, fez a sua pós-graduação. E como que foi você ingressar no varejo, né, nessa questão do varejo que hoje é a sua Então, especialidade é aí, né? isso. E muito engraçado também, porque foi um fechamento de porta que abriu outra. Aham. Eu te falei, quando eu tinha 18 anos, meu sonho era trabalhar em carro, vender Uma carro, concessionária. concessionária. E aí, depois de vários anos ralando, trabalhando ali como limpeza, como atendente, aquela coisa toda, é, eu estava fazendo minha pós-graduação, o inglês estava muito melhor, tal. Uhum. Surgiu uma oportunidade para eu receber um convite e voltar a trabalhar como vendedor de carro numa agência da Ford. Olha só, E aquilo para mim foi assim, voltei à minha dignidade, seu porque sonho. voltei para o padrão que eu estava no Brasil. Uhum. E a gente morava em Birmingham na época, era mais ou menos 2 horas de Londres. Uhum. E aí eu e a Paula pedi demissão de todos esses empregos que eu dependia, que era aquela coisa toda. E eu e a Paula fomos passar um final de semana em Londres para celebrar, porque vida de Você tinha vendedor é achado a intensa, sua aham. tal, e eu tinha achado e na segunda-feira eu ia começar a trabalhar na concessionária. Fomos, passamos o final de semana fantástico, tal. Quando eu cheguei em casa no domingo à noite, tinha uma carta da concessionária. A Hum. carta declinando da oferta. Nossa, naquela época Cara, não estava muito comum usar mensagem, não, e-mail, nada nada, disso. era tudo correio, né. Imagina, eu Você chego em tinha casa, o largado chão tudo. caiu, não tinha renda no dia seguinte, né, tinha saído de tudo. E aí foi, literalmente no dia seguinte eu peguei a pastinha e fui andar no bairro procurando, tinha o jornal para ver o jornal de emprego, e fui procurando também mercados, comércios de bairro, se alguém Uhum. tinha alguma coisa. E aí eu cheguei numa loja de proximidade, de supermercado de proximidade, e o cara me deu a chance. Falei assim: "Ó, preciso aqui". E Deus é tão bom que ele falou assim: "Você vai ser supervisor aqui". Falei: "Pô, supervisor? Mas de quem?". "Supervisor de ninguém, cara. Aqui é você e você mesmo. Você fica aí". Mas, cara, supervisor ótimo, botei no currículo supervisor. E toda quinta tinha um jornal de trabalho. Então eu Hum. comecei ali,
Mas toda quinta-feira, como eu supervisionava eu mesmo, eu me permitia Entendi. ver o Você falou assim. jornal. Falei: "Ó, você pode agora ver o jornal aí de emprego". Cara, eu olhava ali e surgiu uma oportunidade, que era o J. Sainsbury's, que era o segundo supermercado da Inglaterra na época, estava buscando, vagas de emprego e, no caso, era tipo assim, para supervisor. Aham. Eu fui no supermercado, conversei, e aí outro milagre acontece. Essas são as coisas que só Deus Que faz. Deus vai trilhando. Eu fui, eu tinha acabado de terminar a minha pós-graduação, passo por todas as baterias, tal, a mulher do RH me chama, fala assim: "Olha, você foi muito bem e tal, a gente está, o problema é que a gente está meio surpreso, porque você está muito qualificado para essa vaga, a gente acha que você deveria assumir a vaga de Pô, o cara tem gerente". pós-graduação, né, mano? Eu falei: "Pô, não posso concordar mais com você". E aí eu atirei numa E foi coisa bom você e teve acertei autoconfiança outra. também, né? Total, Você total. sabia que você ia Aí é o conseguir assumir. carioca dentro de mim, né, cara, que assim, depois a gente vê como é que fica, mas na Aham. hora aceito o desafio. E aí, cara, eu fui para fazer uma aplicação de supervisor, saí com uma gerente, e fiquei 2 anos lá. De lá, eu recebi um convite para ir para o Walmart, fiquei 10 anos na Inglaterra, Que o mais Walmart era um 3 grupo anos, americano, né, já. grupo americano que Uhum, comprou uma operação inglesa, que era o Asda, uhum. ah, e eu lá foi aonde Deus também foi abrindo oportunidades, porque tive momentos ali que um cara, né, e a importância da liderança, né? Eu queria muito crescer, eu estava trabalhando muito para isso, até que teve um cara que chegou para mim e falou: "Marcelo, deixa eu te falar, você chegou no seu teto, cara, você não vai crescer, Olha não só. dá, tal". E eu nunca me esqueci daquilo, assim, cara, então eu vou sair, porque, eu não concordo, não acredito, eu acho que eu posso mais e, Você tinha eh, vontade de eu de fazer queria mais. aquilo, e um Sim. cara determinar meu futuro, né, Uhum. não estava, e graças a Deus não demorou muito, não acho que tem nada a ver com isso, mas não demorou muito, o cara saiu da loja. E entrou um outro cara, Kevin Prince, foi um cara importantíssimo na minha vida, que foi um mentor para mim. Ele era o gerente da loja, e aí ele me apoiou desde o início. E aí, conversando com ele, falando das minhas ambições, ele foi o cara que me deu o sponsor para entrar no programa de trainee para diretor. Ele foi um cara que eu falava, eu brincava com ele, assim, cara, vai para casa, vai curtir a família, e tal, deixa que, porque eu sempre queria ficar com a loja na mão para eu ir Entendi. aprendendo, para eu ir fazendo. E esse cara foi me dando linha. Sim, ele acreditou e E investiu. aí eu saio de um cara que foi o exemplo do que não fazer para um cara que, para mim, né, 20 anos depois, eu sei o nome dele, tenho uma admiração profunda por ele, porque ele marcou minha vida Uhum. como o cara que acreditou em mim e deu uma oportunidade. Eu fui o primeiro diretor do Walmart na Inglaterra estrangeiro. Olha só. Para não dizer o único, tinha um italiano que estava na comunidade europeia na época, que não tinha, Uhum. mas de fora da comunidade europeia, eu fui o segundo, Isso é vamos dizer assim, fui era o primeiro. inédito, né, eu Inédito, não sei como era isso totalmente hoje. inédito, Aham. não tinha, né? E foi realmente. E aí eu, final de 2011, meu pai foi diagnosticado com câncer terminal. E aí as meninas estavam lá, nasceram lá, e eu fiquei sempre pensando, putz, eu quero que elas conheçam o avô, que elas tenham tido o mínimo de experiência, de lembrança Histórias com pra ele, né? contar, sim. E da noite pro dia, cara, eu mandei um open letter pro Walmart Brasil. Assim, depois de 14 anos, um mês eu estava aqui. Em um mês eu estava de volta no Nossa, Brasil. é um shift Loucura, 880, né. loucura. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei, pô, que contrato foi esse que eu assinei? Mó furada, furada. Mas Deus é fiel, ele entendeu que era o coração estava no lugar certo, foi pelo motivo Ah, e você certo. teve que pesar também, né, o que que eu vou priorizar agora, se vai ser a minha família ou se Exatamente. vai ser minha carreira, né. Na sua E cabeça a ali você não gente, conseguia enxergar que não, e eu realmente abri mão da carreira naquele momento. um ato de fé no fundo, né. Exato. Uhum. E honrar meu pai de querer estar aqui, né. E só que Deus é tão bom que a coisa foi acontecendo naturalmente. Quando eu cheguei aqui,
coincidentemente estava vindo um grupo de americanos Uhum. que descobriu que eu estava aqui, e aí já me chamou para trabalhar com eles. A gente entrou num grupo de produtividade, integração, processo. A gente tinha comprado 2 operações aqui no Brasil, que precisava ser feita a integração tanto sistêmica quanto operacional, e minha carreira foi só evoluindo. Fiquei mais 3 anos no Walmart aqui no Brasil, Uhum. e aí foi quando eu tomei a decisão difícil de sair do Walmart, porque tem uma cultura muito forte, você quase que se sente culpado de sair de lá. Não, e foi o lugar que te deu as oportunidades, né, Total, então então não foi fácil, mas entendi que era a oportunidade de continuar crescendo, e eu assumi como COO, do grupo DPSP, que controla drogarias Pacheco no Rio e São Paulo aqui. Fiquei 2 anos lá, e aí, de novo, uma mudança que não fazia sentido aos olhos normais, que eu saí de uma empresa super consolidada e fui para uma empresa menor, que era Lojas Marisa, para ser COO. Eu me lembro que os caras me ligando, cara, assim: "O que você está fazendo, cara? Você é louco? Porra, você está na é, DPSP, por que você vai na Marisa?" Mas eu sentia que era o lugar certo para mim naquele momento. Tinha desafios novos, era mais um setor que eu ia conhecer. Tinha conhecido o alimentar, o farma, e agora eu ia conhecer o moda, o mundo feminino, né. mundo feminino de moda. Mas o que foi determinante E pra você saber, tipo assim: "Cara, eu acho que faz sentido esse movimento"? Você lembra na época que você dois motivos muito claros. Eu tinha entendido que no médio prazo, curto médio prazo, não teria muitas oportunidades de movimentação no grupo TPSP. Uhum, Tinha um recém-CEO sido contratado e estava indo muito bem, então não tinha razão para a mudança. Hã, e eu vi no projeto Marisa a oportunidade não só de fazer operações, que na época era o que eu já fazia e sempre fiz na minha vida toda, mas tinha um escopo maior. E aí eu ia aprender de e-commerce, eu ia tocar o e-commerce, que até então eu não legal. tinha me envolvido, e ia tocar logística, que também até então não tinha me envolvido. Então, Uhum. para mim, foi uma oportunidade de abranger conhecimento que até então eu não tinha sido exposto. E foi um risco também, né, que você tomou, porque Mega cara, risco, você não conhece do negócio, do mega business, risco. e cara, esse risco que você tomou, né, nessa transição pra Marisa, foi o que te também ajudou a ter ali essa resiliência para depois desenvolver novas habilidades, né, Marcelo? Total. E aí depois, quando você estava na Marisa, só para o pessoal entender, você recebeu esse convite, né, você estava há quanto tempo na Marisa quando você Não, estava 5 anos. Só um ponto importante da Marisa, que eu fui como COO, uhum. né, e aí um ano Ah, entendi. depois houve o CEO aceitou um convite em outro lugar, e aí abriu a oportunidade de eu assumir como CEO, né. Então também eu sou muito grato à Marisa, porque foi Uhum. Te dá quando essa eles primeira oportunidade tiveram de a coragem de me dar a primeira oportunidade de assumir a cadeira de CEO, uhum. né. Então, ali eu pude aprender muito sobre mercado, interações, relações institucionais, Mundo relações com feminino, suponho, investidor. né. Total. Eu falo que eu vendi arroz e feijão, fiquei vendendo Rivotril por um período, aí fui vender lingerie, agora estou de volta no arroz e Ah, feijão, sim. mas vou te falar que eu prefiro. Mas é um desafio, né, importante, e ali me deu a oportunidade de trabalhar, de viver grandes desafios como a pandemia, né. Uhum. E em dezembro de 21 eu recebi uma ligação de um headhunter querendo falar comigo, e é sempre aquela coisa de, né, não abre exatamente o que É, é, mas quer dizer, eu não uma sei como é que é, né, mas empresa do setor que você já trabalhou, como é que tá. Resumindo, uma conversa que ele falou: "Cara, estamos entrando em período sazonal, provavelmente a gente volte a falar com você em fevereiro, março, né, não é nada para agora". E eu estava indo para passar o Natal com minhas irmãs na Inglaterra. Quando eu pouso em Londres e ligo o celular, tava a mensagem do cara ou da se que era pra empresa, ser em fevereiro, março, assim: estava "Cara, você consegue falar com os caras hoje?" Eu falei: "Não, cara, como é que eu acabei de pousar aqui, minha irmã mora em Birmingham, 2 horas e pouco até eu chegar lá, não dá. Não, então vamos falar amanhã".
Aí tive uma conversa com o conselho, presidente do conselho, a Eita. representante do acionista majoritário, depois uma conversa com um cara da América Latina, depois um cara que era o RH global e até o dono da empresa. Mas super feliz de te receber, né? É uma honra poder Aham, não, trabalhar no Pão imagino. de Açúcar, uma marca dessa e Ainda com mais que começou aqui, potencial né, no dessa. Brasil, né? Total, a gente agora voltou a ser uma empresa 100% brasileira, né, com capital só brasileiro, Legal, ainda com investidor estrangeiro, mas uma empresa 100% focada no mercado brasileiro. legal. E Marcelo, eu acho que da sua trajetória, um ponto que ressalta é o que hoje a gente chama de sucesso, né? Porque você vê que, você mesmo falou, né? Tem 40.000 colaboradores, só que tem um CEO. Isso demanda tanto habilidade, responsabilidade, aquilo que a gente conversou. Sim, Só que olhando de uma perspectiva como um cristão, né? Acho que a pergunta que eu te faço, que eu acho que é interessante para a gente trazer, é o que seria a definição de sucesso, né? Se sucesso, como a gente já desmistificou aqui, né, que é ganhar dinheiro ou é ter relevância, enfim, como que depois de chegar no topo da cadeira que um executivo pode chegar, como que você definiria sucesso? Antes de você responder, até para aproveitar o gancho, em paralelo a isso, a gente, dentro desse contexto, sabe que nem todo mundo vai ocupar essa cadeira, por mais que seja até um desejo, possa ser seu desejo. Agora, como que um cristão também lida com o fracasso, uhum. né? Ou o que é um aparente fracasso, o que a gente pode chamar de uma porta fechada, né? Um não de Deus. Como que você enxerga esses dois lados, assim, estando na posição que você chegou e vivendo o que você sonhou um dia, né? O que você Isso, passou também. isso. Vamos começar pelo fracasso. Eu acho que tem duas formas de falar do fracasso, né? Porque fracasso depende do que você chama de Uhum, fracasso. exato. É, e posso falar da minha experiência. É, nenhum momento o que aparentemente se via como fracasso terminou como tal. Uhum. Ele sempre, né, eu comentei aqui sobre fechamento de portas, né, lá, desde da oportunidade que eu tive lá de voltar a ser vendedor De e carro. aquilo abriu uma oportunidade para eu, e é interessante, para eu voltar novamente atrás Uhum. e começar numa venda de bairro, sendo faz tudo, ah, na verdade, o que Deus tinha fechado uma porta que não era ideal para abrir um caminho que ia me trazer até aqui hoje. E naquele momento não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Eu era super frustrado, com medo, porque da noite para o dia eu fiquei sem emprego, sem recurso, e estava eu lá e minha mulher, e eu tinha que de alguma forma me virar. Ou seja, aparentemente, né, o que a gente chamaria de um De um fracasso. fracasso, de uma derrota, na verdade, era o início dessa história que me trouxe até aqui. Então, é, é, eu faço terapia, né? E a minha terapeuta tem uma frase extremamente irritante, mas pertinente, né? Que ela fala assim: toda vez que você está lidando com uma frustração, toda vez que você está lidando com um desafio, ou com perdas, ou com isso, e ela fala assim: e aí, o que você está aprendendo com isso? O Uhum. que você está aprendendo com isso? Então, se a gente cai na. Você tem duas formas: você se vitimiza e entende que é um fracasso, e você perdeu, e que o mundo é injusto, e que essa coisa toda, Uhum. ou tem grandes oportunidades de você entender que tem um aprendizado em tudo isso, né? Uhum. Eu, por exemplo, naquela hora que aquele gerente falou para mim que ele não via nenhuma oportunidade para eu continuar crescendo, né, e eu começar a me desafiar, o que eu aprendi ali, para na hora que chegou um outro gerente, esse cara ter um comportamento completamente diferente comigo. Uhum. Então tem, e de novo, não é natural. Natural do ser humano é se vitimizar, é achar que o mundo está contra você Sim. e que deu errado e é injusto. Ah, e aí a gente perde a oportunidade do aprendizado. E geralmente o aprendizado não é algo prazeroso, não é algo bom, assim, naquele momento, Sim. né? Mas você vai conversar com todo esportista profissional,
grande maioria deles vai dizer que eles aprendem muito mais nas Uhum. derrotas do que nas vitórias. A vitória você celebra, você vai para festa, você Aham. vive aquilo. Mas e aí, o que que você aprendeu? Pô, não sei, curti que eu venci, tá tudo muito bom, Aham. né? Os desafios é como é que você sai melhor de uma adversidade. Agora, sucesso, eu acho que, de novo, eu não descarto a importância do sucesso financeiro, profissional, são todos importantes, mas eles Uhum. não podem definir o que que é sucesso na sua vida. Então, sucesso para mim é quase que uma composição, né, de ser bem-sucedido na sua vida pessoal, na sua vida profissional, Uhum. conseguindo, e aí foi o que eu aprendi com meu pai, através do que você faz, deixar um legado relevante na vida das pessoas com as quais você tem a oportunidade de ter contato, e fazer isso tudo dentro de uma coerência ética que te permita dormir bem à noite. Uhum. Ou seja, eu consegui ser bem-sucedido, eu consegui entender que esse sucesso não é só para mim, eu preciso influenciar outros e ser um impacto positivo na vida de outros, Agregar valor, né, agregar nas valor à pessoas. Aham. sociedade na qual eu convivo, às pessoas que eu tenho contato, e fazer isso, e você trouxe isso no início, né, daquela percepção de que um cara bem-sucedido tem que ser um cara ruim, que faz as coisas da forma Só pensa errada, nele, só um pensa cara nele, egoísta, narcisista, é. narcisista. E eu acho que sucesso vai ser você conseguir fazer isso, estando em paz de que você fez isso dentro do seu modelo de ética, de coerência, que você pode olhar para aquilo e agradecer a graça divina que te permitiu ter esse sucesso, mas com a humildade de saber que vem de Deus e não é mérito seu, né? Uhum. Acho que competência, tem muita gente competente, tem muita gente capaz, e a gente tem que reconhecer isso, e naquilo que você é dado, você tirar proveito o máximo possível daquilo, porque é uma dádiva. Amém. Não, eu acho que isso tem muito. Você falou, e isso está permeado em tudo que você disse. Eu acho que tem muito a ver com a identidade, né, Marcelo? Porque tanto para o sucesso quanto para o fracasso, se a minha identidade no trabalho depender do resultado, seja ele positivo ou negativo, cara, eu vou me frustrar, independente. Exato. Acho que é por isso que a gente vê cada vez mais executivos esgotados, né? Porque ele acha que o que ele foi capaz de produzir é o valor da alma dele, né? Acho que o Tim Keller usa essa expressão é, numa das pregações que ele fez, justamente muito por conta do livro dele, né, de como integrar fé e trabalho. E eu acho que você ter essa noção de que o sucesso ele não é mensurado pelo status, né, pelo dinheiro, mas com a forma como você chegou onde você está, independente se você é CEO ou se você é apenas um colaborador, talvez você foi promovido uma vez na sua vida, talvez você não tenha sido promovido, mas no que Deus te Confiou? confiou, exato, você foi fiel e a sua identidade está em Cristo, né? Isso. Não na sua função, no que você estava exercendo. Eu acho que isso é muito real para minha geração, por exemplo, né? Você vê que cada vez mais na internet as pessoas elas têm que ser ouvidas por conta do que elas conquistaram. Então, Isso. se o cara não chegou em nenhum lugar, ele não merece ser ouvido, sabe? Ou o cara tem que ser milionário e dirigir um carro legal para você conseguir tirar algum ensinamento, Exato, sabe? Como a gente exato. associa muito isso na nossa cabeça, é Total, automático. total. Acho que agora para fechar, Marcelo, olhando para a nova geração, o que você enxerga que você poderia mudar, né, na cabeça deles, a forma como eles têm enxergado, eu, né, porque eu também sou fruto dessa geração imediatista que você falou um pouco no começo. Que movimentos você tem percebido e quais recomendações você daria? E aí no final eu vou pedir para você, vou fazer a pergunta final, vou deixar você responder essa, mas só para você compartilhar um pouco do que você tem enxergado também, porque você querendo ou não lida com isso, programas de trainee, Uhum. você sabe dos resultados, enfim, programas de estágio, da RH e tal. Então acho que é legal você também dar essa visão, porque não é só o problema do jovem,
mas é um jovem que tem propósito, que é o jovem cristão, né? Se o cara que não tem fé acredita que o que ele produz vai ser aquilo mesmo, aí ele vai ter que seguir aquilo, né? Vai ser aquilo mesmo. Então você vê esse imediatismo ali. Só que quando você vê um jovem de fé com esse imediatismo, eu vejo isso, acho que é mais preocupante até, porque Sim. o cara tem uma visão de vida, ele tem um propósito, ele tem sabe, ele tem algo que ele vai atrás, que ele luta, que ele crê. Então, como é que você enxerga essa juventude chegando aí no mercado de trabalho, ou saindo da faculdade, ou até mesmo entrando na faculdade, né, como é o caso da sua filha? Queria que você colocasse aí um pouco da sua opinião nisso. Não, eu acho hoje que o grande mal e o grande risco, a armadilha para essa geração e as que estão por vir é quase que essa ideia que está sendo imputada de que se você não tiver sucesso imediato, e aqui sucesso é o que você acabou de falar, sucesso é tradução de geração de riqueza, consumo, status, bens que você possa mostrar. Se você não consegue isso imediatamente, você é um fracasso. E se esquece de algo estruturante que você é importantíssimo para nossa personalidade, que são elementos como resiliência, que são elementos como trabalhar duro, que são elementos como caráter, ética. Não existe almoço de graça. Uhum. E muito das vezes o que a gente vê, e eu vejo isso quase que diariamente, né, se gera uma geração de frustrados porque não conseguem ter sucesso imediato. E não vai ter, não é assim que acontece, Uhum. sabe? Eu acho que assim, parte do que eu falo muito para os nossos times liderados, pessoas jovens que eu converso, cara, põe o trabalho, né? Em inglês é put on the work. Uhum. Então, trabalha, seja o melhor naquilo que você está vivendo e vive aquele momento. Não desperdiça esse aprendizado de ser o colaborador que vai bater caixa na prateleira ou vai fazer qualquer outra coisa dentro da sua área. Porque quando você é promovido, você sabe quanto você tem que cobrar daquele cara, você sabe como é que funciona, você sabe a produtividade. E segue o fluxo natural. Deixa a vida te dar experiência. Não tenta cortar caminho, porque é importantíssimo para que você possa, quando você chega numa posição de liderança, você entender que você pode realmente ser um líder que você contribui para pessoas. Uhum. Muitas pessoas olham liderança como status. Liderança, na verdade, quanto mais líder você se torna, mais servidor você se torna. E a gente Uhum. quer o status da liderança, mas a gente não quer o serviço da liderança. E isso, Sim. para mim, eu diria que hoje é o grande desafio, porque essa geração está sendo levada a acreditar que tem que ser assim. E Sim. aí você fica muito frustrado, porque, puta, o cara quer que eu trabalhe. Lá no GPA, a gente está fazendo um programa, né? E a gente faz programa de trainee, programa de estágio, programa de recrutamento, né? Mas a primeira coisa que a gente faz com as pessoas vai para a loja. Vai ficar lá um mês na loja, vai para o CD, vai ver como é que funciona. Depois que você souber disso tudo, a gente traz para o escritório. Mas não o contrário. Sim. Porque o escritório tem que servir a loja, não a loja ao escritório. E é esse tipo de coisa que a gente tem que entender assim. Você quer trabalhar no varejo, você tem que entender como é que é a vida do varejo. E varejo é vida louca, né? Aham. Eu tenho uma admiração enorme pelos times de loja, porque a gente está aqui conversando, tem loja aberta. É. Dia 1º de janeiro vai ter loja aberta, dia 25 tem loja... Não, dia 25 a gente fecha, mas 24 à noite e 26 de manhã cedinho, não para, Sim. não para, né? Então a gente vai para casa no final de semana, vai curtir a família, né? O cara tem que estar trabalhando, então ele tem que respeitar. Agora, de lá saem grandes líderes, porque no final liderança é sobre interação com pessoas. É o que eu te falo, eu vendi arroz e feijão, vendi remédio, vendi lingerie, estou agora de novo no arroz e feijão. São produtos, mas o que de verdade faz a diferença é como é que você lidera, inspira, motiva pessoas a fazer o trabalho delas, dando o melhor delas.
Pô, muito bom, Marcelo. E agora, se você pudesse olhar ali para a câmera, se você fosse um jovem hoje, com todos os problemas que a gente tem enfrentado aí com relação ao mercado de trabalho, mas também carregando a sua experiência, que conselho você daria para o Marcelo ali que está começando agora nesse mundo atual? Ou por exemplo, para um jovem que está escutando e fala assim, cara, escuta esse conselho aqui porque eu bati cabeça porque eu não sabia disso, ou, sabe, algo que você realmente agregue valor. E acho que outro ponto que é legal a gente fazer aqui, só para finalizar, qual livro você indica? A gente sabe que leitura é fundamental aí Sim. para todo, não só CEO, né, mas cristão, né? A gente é o povo do livro, Deus deixou um livro pra gente. Então, além da Bíblia, que outros livros você recomendaria? Aí se você quiser fazer isso É, agora. eu falando com o Marcelo jovem, eu daria alguns conselhos para ele, principalmente para ele estudar mais, ele se esforçar no investir na vida acadêmica dele, porque valeria muito a pena, ele estaria um profissional ainda melhor. Então, esse é um tema que essa questão da leitura é super relevante, super importante. E o segundo, você perguntou sobre livros, né? Eu vou deixar 3 livros aqui que foram importantes lá no GPA, então bem fresco. Quando a gente começou o processo de turnaround, a gente sempre, a cada trimestre, a gente tem um livro. A gente criou essa cultura Legal. para a liderança ler um livro por trimestre. Então a gente começou com a mentalidade do fundador, porque a gente queria que realmente todo mundo tivesse essa dor de dono. Depois a gente foi para o Essencialismo, que é um outro livro muito legal, que te ajuda a fazer escolhas e não querer fazer tudo o tempo todo ao mesmo tempo, que você acaba perdendo muita qualidade. E o terceiro foi Outliers, que fala sobre a necessidade de se trabalhar para você ceder em excelência naquilo que você faz. E aí ele fala muito sobre a regra das 10.000 horas, né? Que fala que você nunca vai ser de verdade excelente sem praticar. E aí é muito do que a gente tem falado aqui hoje, de que não acontece da noite para o dia, acontece com muita prática. Você lê histórias de atletas que eles falam que eles erram 70% para entregar 30%, mas os 30% que eles entregam tornam eles outliers, né? Fora de séries. E deixo para vocês essas 3 leituras que lá para a gente serviram de inspiração para esse turnaround que a gente tem feito no GPA. Fechou. Aí agora eu vou finalizar, Luquinhas, rapidão. Obrigado, viu, Marcelo? Já anotei, já coloquei na minha lista aqui de livros. Eu tenho um carrinho aqui que eu vou adicionar os livros. O Outliers eu tenho, eu tô pra ler ele. Meu pai tem. Legal. Vai ter uma mini biblioteca em casa. É. Tem bastante. Um que eu quero ler é o Antifrágil. Não sei se já leu o Não. Antifrágil? Nassim, o cara não é cristão, mas um pastor chegou pra mim e falou assim, "Natan, dá uma folhada naquele livro. Chama Antifrágil, um livro grosso, assim. É um dos que tá na minha lista também. E esse o Outliers. Porque esse cara tem vários, né? O Davi Tem. Golias, tem... E é muito legal, cara, porque ele desafia exatamente esse conceito do imediatismo. Porque não existe outlier que aconteceu da noite para o dia. Fala do pianista, dos melhores pianistas do mundo, que começaram desde 5, 6 anos de idade e praticaram. Só assim, é no mínimo 10.000 horas. Né? Fala de Michael Jordan, fala de um monte de gente. Que legal. Bora. Luquinhas, pode falar? Aqui tá certinho, tá bom? Bom, gente, esse foi o bate-papo com o Marcelo. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Agradeço você que escutou a gente aqui até o final. E lembre-se que trabalhar é uma forma de adoração. Valeu? Fico Obrigado, aqui. Natan. Prazer enorme estar aqui com vocês. Que hoje. isso, as portas vão estar sempre abertas aí para você, Obrigado. Marcelo. E que Deus abençoe você que escutou esse podcast, que possa servir de inspiração, né? Acho que essa é uma palavra boa e uma inspiração da fé mesmo, sabe? Não só para você crescer profissionalmente, mas minha oração é para que você também enxergue verdade e propósito nisso tudo. Amém? Marcelo, Obrigado. obrigado. E é isso, Abraço. gente. Valeu.